Fala, gente, João Tapê aqui na voz, mais uma vez, estamos começando o Bate-Papo Socialista, o nosso podcast, o podcast do PSTU, e hoje a gente está recebendo duas visitas ilustres aqui, muito importantes para nós aqui, para debater um assunto muito importante, muito dramático, digamos assim, da cidade de Natal, que é o transporte público. Então, hoje a gente está recebendo os pré-candidatos do PSTU à Prefeitura de Natal, a professora Luciana Lima, que é pré-candidata a vice, e também o professor cordelista e sociólogo Nando Poeta, que é o pré-candidato a prefeito de Natal. Sejam muito bem-vindos aqui, é um prazer recebê-los no Bate-Papo Socialista. Valeu, JP. É um prazer também estar aqui mais uma vez, né? E dessa vez como pré-candidatos aqui, pré-candidata a vice-prefeita, né? Para conversar um pouco sobre esse que é um assunto que interessa muito a população de Natal, a população, principalmente os trabalhadores que se utilizam, né, do transporte coletivo, e sentem na pele o que é usar o transporte coletivo na nossa cidade. Os problemas são muitos, então vai ser bom conversar sobre isso. Vamos falar muito sobre isso. Seja bem-vindo, Nando. Olá, minha gente. É um prazer enorme estar aqui, né, no Bate-Papo Socialista. É muito bom conversar sobre a temática, inclusive que nós estaremos debatendo aqui, porque é um problema social extremamente gravíssimo, um problema que deixa a desejar no Brasil inteiro, e quando se fala em Natal, aí a situação se agrava mais ainda. Pois é, então nós vamos tratar disso hoje aqui, que eu acho que é um dos principais problemas que nós temos hoje na cidade, que se arrasta aí há décadas sem solução. É um dos principais gargalos sociais aqui da cidade de Natal, que tem a ver com o transporte. E eu queria começar sabendo de vocês, porque tem um diferencial, porque posso estar enganado, tá certo? Vou cravar aqui, mas posso estar enganado, mas tenho quase certeza disso, de que Nando Poeta é o único pré-candidato a prefeito de Natal que anda de ônibus. Até onde eu sei, o restante, os outros pré-candidatos, talvez não saibam nem como é que é um ônibus por dentro, nunca pegaram um ônibus, né? Então, Nando Poeta, eu queria, já que você é um dos pré-candidatos que anda de ônibus, que você fizesse uma avaliação inicial de por que essa experiência é tão importante assim, e como é que você vê a situação do transporte hoje. Eu acho que andar de ônibus é uma atividade desenvolvida por boa parte da classe trabalhadora, né? É um meio de transporte em que a população se desloca para os seus locais de trabalho. E sempre foi uma reivindicação de todo o movimento da classe trabalhadora, o patrão, os governos, dar as condições para que o trabalhador tenha, né, tranquilidade para se deslocar para o seu local de trabalho. Então, hoje a experiência nossa em relação de andar de ônibus, ela é muito importante, porque, queira ou não, é um momento em que a gente está observando ali a prestação de serviço, e a gente vê que, inclusive conhecendo várias outras cidades do país, a gente vê que a situação do Natal é muito grave, que a maioria dos transportes, Luciana, são muito precários. Os patrões afirmam que compram transportes novos, tal, mas a própria propaganda que eles fizeram nesses últimos dias, eles reconheceram que são seminovos. E a gente sabe que seminovos não é novo, né? São transportes, inclusive, já com seus padrões ultrapassados, porque na boa parte das cidades, inclusive na própria legislação, recomenda que os ônibus numa cidade como Natal, né, que tem muito calor, eles tenham ar-condicionado. E qual é o transporte aqui na cidade de Natal que tem ar-condicionado? Talvez a população diz, vixe, isso aí vai ser luxo. Não, é uma necessidade. É importante, inclusive, que a população se desloque nos transportes com qualidade, com conforto. É uma concessão pública o transporte. Quer dizer, o governo dá de bandeja. As empresas utilizam essa concessão pública com um único objetivo, de lucrar, lucrar, lucrar. E não querem fazer um investimento nos seus equipamentos. E a gente vê que a maioria dos transportes são muito precários. E outra coisa, os abrigos, que também é um espaço importante para que as pessoas possam esperar com mais qualidade as paradas de ônibus, né? As paradas de ônibus.
o que a gente vê é que os abrigos nem servem para o sol, nem servem para a chuva. Os buracos nas avenidas que formam poça e os carros passam e molham quem está esperando os ônibus. Então, debater o sistema de transporte coletivo na cidade de Natal é discutir várias questões, né? Contextualizar, né, vários elementos necessários para que o serviço de prestação, né, de transporte coletivo tenha qualidade. E o que a gente vê em Natal que isso não existe. É um debate mais amplo que tem a ver com mobilidade urbana, né? Nós estamos discutindo o transporte aqui, mas o debate de fundo tem a ver com mobilidade urbana, ou seja, como que as pessoas podem ter acesso à própria cidade, né? Circular entre as zonas da cidade, ter acesso aos equipamentos culturais, de educação, de saúde, e tem a ver com garantir esse acesso como um serviço essencial público, né? E hoje, Luciana vai complementar aqui essa avaliação que Nando começou sobre a situação do transporte, né? Nenhum ônibus tem ar-condicionado, as paradas de ônibus são sucateadas, os próprios ônibus são velhos, mas tem um elemento também de que todo esse serviço, por estar nas mãos de meia dúzia de empresas, como é hoje na nossa cidade, é um serviço caro. Hoje a passagem é R$ 4,50. Qual é a avaliação que você vê, Luciana, disso, sobre qualidade do serviço e o preço que é cobrado? O preço que é cobrado. Só quem é trabalhador de verdade, que precisa desse serviço, é que sente no bolso e sente na pele, no dia a dia, né? Porque Nando coloca aí uma coisa que é muito interessante, que é o interesse que se tem de oferecer esse serviço. Quem é que se interessa em fazer isso? Uma dúzia de empresários que comandam, né, o transporte coletivo aqui na nossa cidade, né, e que lucra há anos, deve à prefeitura há anos, né, que vive numa situação dessa, de inadimplência com a prefeitura, são devedores, né, e que não oferece um serviço que estaria um bom serviço para a população, né, para os trabalhadores. Eu fico pensando aqui, né, enquanto o Nando falava, eu estava pensando que os trabalhadores, eles saem para trabalhar muito cedo. Se você sai de casa de 3, 4 horas da manhã, 4h30 da manhã, já tem trabalhadores nas paradas de ônibus, esperando o primeiro ônibus que sai das garagens, né? Já estão lá para pegar seu transporte e tal, para ir para o seu local de trabalho. E esse trabalhador que sai de casa de 5 horas da manhã, pega o ônibus de 5 horas da manhã, ele está voltando para casa de 7 horas da noite, né? E como é que ele volta para casa nesse transporte? É um transporte lotado, né? Onde muitos trabalhadores, os que conseguem sentar, né, vêm cochilando, né, dormindo na cadeira do ônibus, e aqueles que vêm em pé vão ali também pescando, como a gente chama, né, pescando porque não pode fechar os olhos, né, não pode senão cai por cima dos outros. São 6 empresas que controlam o transporte, o sistema de transporte em Natal. Eles não têm licitação, é uma permissão que foi dada para operar o serviço, porque nunca foi feita licitação sobre isso, que é um outro ponto polêmico que nós vamos entrar aqui daqui a pouquinho, se resolve, se não resolve. Mas, assim, de fato, não tem uma legalização do serviço, é um serviço caro, ruim, e eu queria que vocês comentassem uma coisa, porque da pandemia para cá, a pandemia, ela serviu, inclusive, para agravar uma série de outros problemas, mas também jogou luz sobre muitas das contradições sociais que nós temos na sociedade da gente, né? Muitas das contradições capitalistas, elas ficaram à flor da pele durante a pandemia, e uma delas foi o transporte. Na própria pandemia, as empresas de ônibus reduziram linhas de ônibus, deixaram as pessoas ao léu, e era muito comum, numa situação de pandemia, em que quem podia ficar em casa ficou em casa, quem não podia tinha que ir trabalhar, e estava trabalhando em ônibus lotado. Ou seja, as pessoas foram obrigadas, inclusive, até a trabalhar e a se arriscar a pegar a doença, se contaminar por conta de decisões desse grupo de empresas, todas elas, evidentemente, com a conivência da prefeitura, que nada fez sobre isso. Inclusive, uma coisa que me veio à memória aqui agora é que, durante a pandemia, houve, e também depois que a pandemia passou, houve decisão judicial mandando o Seturne retornar as linhas que tinham sido retiradas. Mais de 20 linhas foram retiradas. E até hoje essas linhas não voltaram. E o Seturne disse, não volta, e não voltou. E ficou por isso mesmo. Apesar de que a concessão é pública, né, e é da prefeitura quem deveria ter esse controle, mas na hora H, as empresas é quem dominam.
Aí a gente pergunta, mas dominam por quê? O que é que tem por trás dessa cortina? Ora, na hora de financiar os candidatos, na hora de financiar os partidos nas campanhas eleitorais, muitas vezes esses empresários chegam juntos, com as doações, com as suas colaborações, e na prestação do serviço é a hora do aqueles que foram eleitos e que têm esses laços, essa vinculação com esse empresariado, é a hora de fazer a sua contrapartida. Então é assim que funciona. Então o poder público, a prefeitura, a própria Câmara Municipal não tem poder, porque a grande maioria desses senhores, né, e senhoras que têm conivência com essa política estão nos braços do Seturno. Né? E assim tem se desenvolvido essas políticas. Eles é quem domina, é quem manda, quem controla. Não é a população que discute qual é as linhas necessárias. A população aponta, né, da necessidade de se ter os horários, encurtar os horários. Ora, quem define são os patrões. E como você falou na pandemia, que eles retiraram as linhas, que a justiça foi para cima deles, mas na hora H, né, a prefeitura não teve força para fazer com que eles cumprissem e executassem o que a ação judicial havia indicado. Né? E não fizeram nada. Muito pelo contrário, muitas linhas deixaram de existir depois da pandemia. Outras linhas foram unificadas. Isso significou o quê? A redução do transporte, né? A redução do serviço. Essa é a situação que a gente vive, como a gente estava falando num primeiro momento. Né? Muito precarizado. A gente vê pessoas se acidentando dentro dos ônibus. Por quê? Por causa de buraco. O calçamento, o ônibus vai passar num buraco, né? Trepida. Né? Ônibus velho, né? Ônibus velho, dá um supapo, o cara que está principalmente no banco lá de trás, e se for idoso, a situação é mais grave. Quando sobe, que bate novamente no banco, quebra a coluna. Tem problemas na coluna, isso a gente vê. E na hora de resolver um problema desse, o que é que acontece? Nada. É a pessoa que vai correr para o Alfredo Gugel, para ficar na fila esperando. Né? Então, essa é uma situação gravíssima, e a gente vê aqui as empresas devem à prefeitura, né? Que era um dado que eu ia mencionar para vocês. Agora eu queria que vocês comentassem isso, já que Luciana começou isso, eu queria que vocês focassem nisso. O Seturno tem uma dívida milionária com os 3 entes federativos, com a prefeitura, com o Estado e com a União. Segundo os últimos dados, inclusive feito um levantamento em 2022 ainda pela Tribuna do Norte, a dívida do Seturno e das 6 empresas com esses 3 entes federativos chega a 160 milhões. Multas, taxas, todo tipo de imposto. Eu queria que vocês comentassem isso, porque essas mesmas empresas que devem 160 milhões receberam isenção fiscal da pandemia até agora, e continua tendo isenção fiscal, de ISS e de ICMS. Ou seja, tanto o prefeito Álvaro Dias quanto a governadora Fátima deram isenção fiscal para quem deve imposto. Como é que vocês avaliam essa situação? E é interessante, por exemplo, aqui no município, entre os devedores, né, que entre os 20 maiores devedores, tem 4 empresas de ônibus, que concentra essa concentração da dívida aí. E a gente vê que não existe nenhuma pressão para execução, para cobrança. Agora, ao contrário disso, um trabalhador que deve um IPTU tem seu nome publicizado nos diários oficiais e nos jornais. Né? O próprio governo municipal divulgou os 1.800 nomes de devedores de IPTU. Agora, seu Álvaro Dias, a Câmara Municipal, por que não divulga os devedores do município, as empresas, principalmente essas empresas de ônibus? Né? E a gente vê que realmente é uma situação que atinge o Estado e o município. Os governos, tanto municipal como estadual, têm uma relação de favorecimento às empresas. A gente viu que depois da pandemia, quem primeiro aumentou as passagens de ônibus foi os transportes interestadual. Né? Uma crise, inclusive o movimento aqui em Natal estava se mobilizando, estava se organizando para se levantar contra o aumento da passagem. Mas aí Fátima Bezerra sinalizou com o aumento das passagens estaduais, o movimento murchou. Né? Porque muitas vezes os movimentos, infelizmente, têm ligações com o governo. E quando é do lado deles, eles não querem mobilizar. Então, essa é uma situação gravíssima que tem hoje na cidade de Natal.
né, que são empresas devedoras, que vivem tendo subsídios, que têm isenção, né, e ainda aceitam o aumento das passagens de ônibus. E é uma situação grave que eu acho que só a mobilização e a denúncia permanente, sistemática, né, dessa situação é que pode, inclusive, abrir um caminho para que a gente modifique isso. Os vereadores não têm interesse nenhum em denunciar, nenhum fazem uma denúncia. O máximo que eles fazem é questionar o aumento da passagem de ônibus, o máximo que fazem. Mas não apresentam os devedores do município, não apresentam essas empresas de ônibus que devem, não questionam a isenção feita tanto por Estado e pelo município, né, das dívidas dessas empresas. E a situação aí é a Deus dará. Eu vou aproveitar isso, de que tem uma dívida, que essa dívida de 160 milhões, ela nunca foi nem cobrada, nem executada, e vou botar uma batata quente na mão de vocês agora, né? Ver se vocês querem mexer nesse vespeiro aí. O prefeito Álvaro Dias deu isenção de 100% do ISS para as empresas, porque as empresas aqui de Natal do ônibus, há anos, dizem, todo ano tem uma choradeira nos meios de comunicação, dizendo que as empresas estão com um pires na mão, de que o sistema dá prejuízo, de que as empresas não se sustentam. Eu não sei vocês, mas é a primeira vez que eu vejo um grupo de empresários que há anos, há décadas, estão num ramo de negócio que só dá prejuízo e continua. Eu não sei que empresário é esse franciscano que resolveu fazer um voto de pobreza na vida e que está fazendo caridade no sistema de transporte natal há décadas, porque se só dá prejuízo e você continua num negócio desse, tem alguma coisa errada com isso. Então, o que vocês acham sobre isso? Assim, Luciana, eu queria ouvir você, Luciana. Esse empresário está fazendo caridade em Natal? É uma pergunta. Porque a gente sabe que não é caridade coisíssima nenhuma. Eles lucram e lucram muito, né? As empresas não tem lógica uma justificativa como essa, né? Dizer que estão com o pires na mão, que isso aumentou, a gasolina aumentou, o diesel aumentou, não sei o que lá aumentou, e a gente o lucro está sendo reduzido. Isso é falácia, né? É querer justificar, né, um aumento que só vai cair nas costas dos trabalhadores e eles vão continuar tendo seus lucros garantidos ali de boa. Porque fica dizendo que está no prejuízo, mas não larga o osso, né? Não larga, porque não deixa, né? Mas está ruim, por que não sai? Não sai? É uma dúvida honesta, vai né? fazer uma outra coisa, já que aquilo ali não está lhe dando lucro, né? Vai tentar uma outra vida. Ora, bolas. O vespeiro que eu queria perguntar para vocês é o seguinte: o prefeito deu isenção de ISS, a governadora também, mas como vocês são pré-candidatos à prefeitura de Natal, eu quero saber o seguinte: na prefeitura de Natal, vocês assumindo, vocês vão acabar com as isenções que as empresas de ônibus recebem ou vocês vão manter? Eu vou deixar essa resposta para Nando, mas eu queria só colocar algumas coisinhas assim que tem a ver com isso, né? Com essa questão da isenção. A gente sabe que na hora que um prefeito, um governo dá isenção a qualquer empresa que seja, deixa de cobrar os impostos a essas empresas e tal, a gente sabe que em algum canto vai aparecer um furo. E o furo vai estar exatamente nos investimentos que o governo ou a prefeitura poderia fazer na educação pública, na saúde pública. É ali aonde vai acontecer o furo dos recursos, né? O que deveria ser pago através de imposto por essas grandes empresas que lucram muito, né? Não vai entrar para os cofres públicos e, consequentemente, os serviços públicos é quem vão sofrer as consequências disso aí, né? Porque os recursos vão ser reduzidos, né? E aí, numa prefeitura do PSTU, não dá para a gente garantir que os lucros dos empresários estejam acima dos interesses dos trabalhadores, da população, das famílias mais pobres, né? E aí a gente, claro, o PSTU tem proposta para isso, sim. Muito e aí bom, eu vou deixar Nando responder. Aí vou reforçar então, Nando Poeta, vai acabar com as isenções fiscais que receberam as empresas do Seturno ou vai manter? As isenções são bem generosas, né? A gente estava olhando aqui, entre 2020 e 2023, segundo a Secretaria da Fazenda, né? A Cifaz, cerca de 50 milhões, né, conseguiu com a desoneração do ICMS sobre o diesel.
Quer dizer, garantir o combustível das empresas. Eu também. Né? Garantir o combustível. Aqui, já com o imposto sobre serviço, ISS, né, foram 100% de isenção. As empresas economizam aproximadamente 1 milhão por mês. Aí esses empresários vêm chorar, dizer que tem prejuízo. Ora, deixa o serviço. Não aguenta, quebrou, sai da frente, a fila anda. E é por isso que, inclusive, para enfrentar situações como essa, de chantagem do empresariado, é que a prefeitura tem que entrar no controle desse serviço, tem que ter uma empresa pública. Tem que fazer com que a Natal tenha uma empresa que mostre, inclusive, para a população que é possível ter um transporte com qualidade, em que a gente vai ter tarifa social, em que o desempregado vai ter isenção para, né, andar no ônibus, em que a juventude e os estudantes vão ter, em que o idoso de 60 anos pode ter acesso à catraca livre, coisa que não tem aqui em Natal. Né? A gente com 60 anos tem que pagar. Em outras cidades do país, você com 60 anos já pode. Aqui mesmo no estado com 60 anos você pode se locomover. É difícil, você tem que entrar numa lista de espera para pegar a passagem. Né? Mas com 60 anos você já consegue. Em Natal nós temos que ter. Então, isenção para aqueles que, inclusive, precisam, tem que ter. Como é que tem isenção para um empresário que lucra, que ganha, que tem fortuna, que tem dinheiro, tem isenção? Para ganhar mais ainda. E para o trabalhador não tem? Quer dizer, nossa administração, apoiada, inclusive, nos conselhos populares, na população, nos movimentos sociais, vai lutar para que a isenção tenha lado. A isenção vai ter, sim, para a classe trabalhadora, para o trabalhador desempregado, para a juventude, inclusive, da periferia, que quer vir para o centro, que quer andar, que quer vir para a praia, vai garantir a isenção. Agora, para o empresariado, que suga a classe trabalhadora, ainda dá isenção, aí não vai ter, não. Me perdoe, viu, chorão? E tem uma coisa interessante que o Nando falou assim, da exploração do serviço, dessa choradeira toda do setor, que eu acho engraçado, porque faz um tempo já, quando eu vim morar em Natal, eu ainda peguei a época que tinha cobrador. Já não tem mais cobrador. O motorista hoje exerce uma dupla função. Ele dirige o ônibus e passa o troco, né? Muitas vezes, né? Quem paga em dinheiro a passagem. Então, já é uma super exploração do próprio trabalhador lá, motorista. Mas eu queria... Nando falou sobre a necessidade de botar para fora essas empresas que estão chorando, mas não larga o osso, né? Diz que tem prejuízo, mas não larga o osso. E ele falou de uma empresa pública de transporte. Uma empresa pública para transporte em Natal. Mas as outras pré-candidaturas, em especial pré-candidaturas como a de Natália Bonavides, por exemplo, do PT, falam em licitação. Que a saída para o transporte em Natal seria licitação. Não é muito diferente do que o Paulinho Freire defende, ou do que o próprio prefeito defende, ou o Carlos Eduardo defende, porque todos eles falam em licitação. Só que eu queria levantar um problema, queria que vocês analisassem, que é o seguinte, porque já houve tentativas, várias vezes aqui, em Natal, de fazer licitação. Inclusive, a última tentativa foi em 2017. E as licitações, elas dão desertas. E aí minha pergunta é assim, por que vocês acham que dão deserta? Porque o último edital de licitação que apareceu estava prevendo ônibus com ar-condicionado, ônibus novo, motor traseiro, piso rebaixado. Ou seja, o mínimo de garantia de conforto e segurança para a população poder andar. Como é que vocês avaliam uma licitação dando deserta numa situação em que o transporte é controlado pelo setor? Tanto o prefeito como os candidatos atuais, né, os atuais candidatos à Prefeitura de Natal, Paulinho Freire, o Carlos Eduardo e a própria Natália Bonavides, eles estão, os pré-candidatos, né, que não são candidatos ainda, são pré, como nós também. Eles defendem uma licitação como se a licitação realmente fosse resolver os problemas do transporte coletivo da nossa cidade, né? Mas parece assim, a gente fica olhando, observando a defesa que é feita para essa licitação, parece que eles esquecem que o próprio Seturne, o Seturne é ele quem dita as regras do transporte coletivo de Natal. É o Seturne quem diz como é que quer. E o pior de tudo, que todo mundo obedece, inclusive a justiça.
obedece, fica calado, né, deixa, né? Eles mandam, a gente já falou isso aqui. Eles é quem comandam, né? E é por isso que a nossa pré-candidatura, e nós do PSTU, nós defendemos sim o Fórum Seturne. A gente sempre está colocando isso com todas as letras. É Fórum Seturne e a criação de uma empresa pública de transporte coletivo para Natal. Porque aí sim é a população que vai definir, né? A população que vai definir como é que essa empresa pública ela vai funcionar, né? Aí sim a gente vai poder ter sim oferecer um serviço para a população que esteja de acordo com essas necessidades. Se a prefeitura dá isenção para essas empresas, né? Então retira os financiamentos, os recursos, né, dos serviços públicos, né, porque não deixa de arrecadar, né? Então ela tem condição também de fazer uma empresa pública, né, fazer uma empresa pública e garantir um serviço de qualidade, de fato, para a população de Natal. E é isso que a gente defende. Porque o debate da licitação, embora as últimas tentativas tenham dado desertas, ou seja, o Seturne não apresentou, nem o Seturne nem qualquer outra empresa apresentou proposta, porque os custos seriam muito altos. O custo muito alto é você ter ar-condicionado, ônibus novo, esse é o luxo que eles estão dizendo. Mas eu queria... Recentemente, o Seturne chegou a dar uma declaração, isso saiu na imprensa, inclusive, de que a licitação que eles defenderiam é uma licitação que garantisse, no texto do edital, subsídios públicos no valor de 3 milhões por mês para as empresas. Mamar na vaca ninguém quer, né? Como é que vocês avaliam essa situação? Assim, 3 milhões de subsídios públicos, de dinheiro público para a empresa. É para ganhar dos dois lados? Além do dinheiro público, a passagem? Como é que é isso? É a faca e o queijo, né? Eles querem. Né? Na verdade, imagina, eles fazem uma licitação, que a licitação eles vão agora fazer, porque todos eles têm acordo, e todos os vereadores lá dentro têm acordo. Inclusive, o debate deveria ser que tipo de licitação teria. Essa licitação apresentada pelo Seturne, que vai, inclusive, ganhar corpo dentro da Câmara e junto à Prefeitura, uma licitação em que, além de ter, né, a licitação, o fornecimento público do serviço, né, a concessão pública, eles querem que o poder público entre com subsídio. Além das isenções, além de tudo, ainda quer um subsídio, certo? De 3 milhões. Quem, na verdade, vai pagar a conta, né, o dinheiro público e o povo, o trabalhador. E, quer dizer, eles vão ficar só com o bom, só com o lucro, só com o rendimento. Eles não vão tirar nada do que arrecada para investir na qualidade do transporte. Né? Então, é uma situação assim que é um descaramento total. Né? Eles têm coragem de fazer isso. E que se a gente tivesse parlamentares de luta, com o gogó forte, ia para a tribuna e denunciar essa farsa, essa máfia dos transportes coletivos na cidade de Natal. Porque o que eles querem realmente é sangrar, né, o poder público, sangrar a verba pública, que é retirada de impostos. E esses impostos, quem paga mais é a classe trabalhadora, que ganha um menor salário. Mas eles querem sangrar e tirar daí. Aí encontra apoio na prefeitura, encontra apoio na Câmara Municipal. E temos que denunciar essa farsa. Né? Temos que acabar com essa máfia que lucra, que rouba, né? Que sangra o dinheiro do povo da nossa cidade. É um debate que a gente tem que fazer. Então, essas discussões deveriam ser feitas de forma mais aberta. E dizer muito bem para todos esses empresários que ficam chorando, que ficam afirmando que tem prejuízo, que não tem condições de colocar ônibus novos, né? Ônibus agora contemporâneos, com condições, inclusive, da população, né, usuária ser tratada como ser humano, né? Eles querem colocar as mesmas latas velhas, requentadas, vindo de outras cidades, depois de rodar quilômetros e quilômetros. É o que eles fazem. E o descaramento maior é que a própria propaganda deles na televisão diz que são seminovos. Então, é a comprovação de que não existe investimento na frota.
Então, eu acho que o PSTU e nossas vozes dentro desse movimento é para denunciar essa farsa. É para dizer que não dá para aceitar, mesmo que venha com a forma democrática de licitação. Mas se essa forma democrática de licitação vier da forma como eles estão propondo, é um saque, é um roubo. E nós temos que denunciar. Inclusive porque uma das dúvidas sobre essa licitação, que está prevista, segundo a Prefeitura, para ocorrer até o final do ano, é uma dúvida que eu tenho, legítima, inclusive, assim. O Seturne vai poder participar dessa licitação? Vai poder apresentar a proposta? Por que eu estou dizendo isso? Porque o Seturne é devedor da dívida, está inscrito na dívida ativa do Estado, do município, da União, como devedor de impostos, de taxas, tem multas, etc. Está inscrito na dívida ativa. Ou seja, é para cobrar. Quem está devendo assim vai poder participar de um processo licitatório, mesmo com esse histórico? Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, como é possível pensar uma licitação de transporte com o Seturne podendo concorrer? Com os devedores. Pela legislação, não poderia. Mas aí o que eles fazem e tentam fazer, né, e que faz um esforço grande, é criar caminhos que possibilitam, mesmo uma empresa sendo devedora, ela dá condição de participar. Certo? Então, junto a mecanismos legais que eles constroem, começa a permitir que essas empresas devedoras possam participar de todo esse jogo, que seria ridículo. Então, você ter sua certidão, né, positiva, sei lá, eles chamam agora certidão negativa positiva, né, mostra que você fez um determinado acordo, para Conceição, a empresa Conceição é devedora, mas fez um acordo. Então, se comprometeu em pagar. E como se comprometeu em pagar, né, então dá condições para você se legalizar. Entendi. Então, isso eles podem fazer algum tipo de mecanismo que permita a essas empresas concorrerem à licitação. Então, para a gente ir fechando aqui o nosso bate-papo, porque o papo vai longe, aqui se deixar a gente vai ficar falando de transporte até... Mas eu queria saber assim, então qual é a saída que os pré-candidatos do PSTU de fato propõem para a resolução do problema do transporte aqui? É a construção da empresa pública de transporte? E como é que seria feito isso? A saída é realmente a construção de uma empresa pública de transporte. Se a Prefeitura de Natal, é o que eu coloquei há pouco, se a Prefeitura de Natal ela isenta, né, as atuais empresas de impostos, de pagamento de impostos, né, e não cobra suas dívidas, né, então a Prefeitura precisa parar de jogar dinheiro público para essas empresas e cobrar a dívida. Cobrar, principalmente para cobrar as dívidas dessas empresas. Né? Os 160 milhões. Os 160 milhões que elas devem à Prefeitura. E aí, com essa grana, é o que pode garantir garantir a criação de uma empresa pública de transporte. E é esse o caminho que o PSTU aponta, né, para resolver, sim, o problema do transporte público na nossa cidade, é cobrar, fazer com que as empresas que devem à Prefeitura, elas paguem à Prefeitura, e aí a gente possa garantir a criação dessa nova empresa. E essa empresa, Nando, feita com os recursos que foram dessa cobrança e execução dessa dívida, ela iria operar na cidade, tendo como objetivo só a matriz rodoviária, ou vai de muito importante as instituições públicas, a gente vê as escolas, a saúde, todas as instituições que são financiadas, né, pelo poder público. Isso a gente tem que valorizar muito, apesar das deficiências, apesar da falta de verba, de investimento, da falta de formação, né, de profissional, de concurso público. A gente acha ainda que as empresas públicas têm que ser valorizadas. Então, por exemplo, no meio do transporte, era uma experiência importante na cidade de Natal. Ter uma empresa pública que possibilitasse a gente fornecer esse serviço, e inclusive para mostrar para toda a população, inclusive para esse empresariado, que é possível ter uma empresa pública que vai ter transporte com qualidade,
que vai ter, inclusive, uma malha viária com condições de possa transitar esses ônibus, que vai ter os pontos de parada com condições para receber, que vai, inclusive, lutar para que a Grande Natal tenha um sistema único de transportes, uma rede unificada, né? com locais para transferências, com passagens sociais, com passagens livres para o desempregado, para a estudantada, para o idoso a partir dos seus 60 anos. Então, por exemplo, é uma empresa que iria mostrar, dizendo, olha, aqui dá certo. Aqui é controlada pelos trabalhadores, através das comissões de empresas, em que os trabalhadores possam, inclusive, eleger a direção da empresa. Então, são debates que a gente faz, que acha que é possível. Agora, também nós achamos que o sistema, não existe só o sistema rodoviário, é possível construir outros espaços. Né? É possível, por exemplo, a questão da malha da ferroviária. Né? É possível expandir a malha ferroviária. É possível, inclusive, que a gente tenha trem também moderno, com qualidade, com condições. Né? É possível estar interligando toda a região de Natal. No momento em que uma prefeitura, né, uma cidade garante as condições do transporte de massa, isso vai possibilitar esvaziar a malha viária. As pessoas não vão querer estar andando no seu carro se você tem um metrô, se você tem um trem, se você tem ônibus com os horários certos. Vai deixar seu carro em casa e vai usar o transporte coletivo como um dos grandes cidades no mundo em que os transportes possibilitam as condições. Então, é preciso ter essa qualidade e diversificar os meios de transporte. Eu acho que uma das maneiras maiores era justamente o transporte do trilho. Avançar, discutir como é que a gente pode expandir o trilho aqui na cidade de Natal. É possível ter essa expansão? Eu não falo nos trens caindo um pedaço. Eu não falo nos trens que demora, né, o intervalo é longo da circulação. Mas se a gente constrói um sistema de trilho com condições, com intervalos, né, menores, em que a população vai se deslocar com mais segurança, acho que a gente vai mostrar para a cidade que é possível você que tem seu carro, guardar seu carro para usar no momento que for necessário. Não está todo dia se deslocando da Zona Norte. Né? É uma situação difícil você sair da Zona Norte de carro. Né? Como na Zona Sul. Na cidade de Natal, hoje é um gargalho. Né? Você não tem condições de estar se movendo na cidade, depende do horário, você não consegue se deslocar. Mas se tivesse transporte de trilho com qualidade, com condições, você ia ver que ia diminuir muito o transporte, a movimentação de carro. Então, mas é um debate que a gente tem que fazer com a população, é um debate que a gente tem que fazer com os movimentos sociais. E a gente sabe que se ficar dependendo da Câmara Municipal, a Câmara Municipal ela não quer debater sobre a necessidade do transporte de trilho. Né? Não quer aumentar os quilômetros, né, do transporte de trilho na cidade de Natal. Era uma promessa, né, da Copa, né, que ia ter todo esse avanço no transporte público na cidade de Natal, que disseram que ia ter um legado, ou seja, o legado nosso é o que hoje? É buraco, é transporte, é a lata velha, né, é o transporte, é o engarrafamento, mas é hora de lutar, e a população está de olho. Vai apoiar aqueles que já estão no poder. Né? Se a gente olhar para todos os candidatos, na maioria dos candidatos, a gente vai ver que tem ligação com o presidente da República, vai ver que tem ligação com o governo do Estado, vai ver que tem ligação com a prefeitura, e todos esses entes aí não resolvem o problema de transporte no país, no Estado, na nossa cidade. Então é preciso realmente abrir os olhos, ficar atento e fazer uma mudança realmente radical, uma mudança transformadora. Uma coisa que realmente vire a mesa. Uma mudança socialista, né? Exatamente. Socialismo. Discutir. As pessoas perguntam, mas vai acontecer o socialismo? Ora, nós temos que construir. Para construir uma casa, a gente começa pelo alicerce. Então, vamos cavar o buraquinho para colocar as pedras, para depois erguer a alvenaria, para ir rebocando, né? Para depois forrar. Então, é uma coisa que precisa de iniciar, dar um pontapé. E o PSTU está aqui para dar esse pontapé, não é não, Luciano?
Para mostrar que é possível. É isso, o debate é longo, o debate segue aí, não vamos ter muito tempo ainda, muitos outros temas para abordar. Esse foi o primeiro bate-papo socialista, né, nosso podcast aqui, para trocar uma ideia com as pré-candidaturas do PSTU sobre os principais problemas da cidade. Hoje a gente discutiu transporte, outros temas vão ser abordados nas próximas edições, mas eu queria de antemão agradecer a presença de Luciana e de Nando, que vão voltar aqui para discutir outros temas, como impostos, saúde, educação, né? A engorda, a famosa engorda de Ponta Negra, são temas que vão ser discutidos aqui. É isso, mas eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, contar com vocês nas próximas edições do Bate-Papo Socialista, e deixo aí o microfone aberto para vocês fazerem as suas despedidas e avisando ao pessoal que fique ligado, que aí a gente vai estar aí nas próximas edições conversando também com as pré-candidaturas do PSTU no mandato coletivo para a Câmara Municipal, tá certo? Então aí microfone com o Luciano e Nando para as suas despedidas. Isso aí. A gente quer agradecer também, né? Aqui a ideia é muito bom, a gente está discutindo, eu acho que é importante a gente discutir os problemas da nossa cidade, ainda mais que no momento de que a gente está de eleição, de que a gente está pré-candidato, então discutir os problemas da cidade e apontar saída, né? E a saída que o PSTU aponta é a saída socialista, é a saída de uma construção de propostas que realmente vá atender às necessidades da população e do povo trabalhador da nossa cidade. Para isso que nós somos pré-candidatos. Suas palavras finais aí, Nando. Pelo menos até o momento, depois a gente faz mais. Eu acho que o Papo Socialista é um espaço extremamente necessário, e para o PSTU, que não vai ter tempo nenhum no programa eleitoral, vai ser um canal em que a gente pode expressar melhor as nossas ideias, em que a população pode acompanhar passo a passo o que a gente pensa, porque a gente tem participado de algumas entrevistas, mas a gente tem participado, são entrevistas extremamente, o tempo muito curto, muitas vezes querem direcionar para um caminho, né, não querem aprofundar sobre determinadas temáticas, e a gente acha que no Papo Socialista, o nome está dizendo, é Papo Socialista, então vamos discutir sobre socialismo, como é que o socialismo pensa uma cidade, dentro, inclusive, de uma sociedade capitalista, o que fazer dentro dessa cidade capitalista, né? A gente com esse programa socialista debatendo, e nós vamos aproveitar a campanha eleitoral para fazer esses debates, então aqui o Papo Socialista vai ser o canal. Exatamente. É isso, gente. Obrigado. Até a próxima edição do Papo Socialista. Não deixe de dar o likezinho aí, curte o vídeo, compartilha, espalha para todo mundo, comenta aí se gostou, se não gostou, deixa suas dúvidas que a gente vai responder nos próximos programas. Valeu, um abraço, tchau.